Bom, gente, é, a gente sabe que nos últimos dias, desde o resultado eleitoral, as pessoas têm ido às ruas. E aí muitos têm se questionado e chamado os movimentos de atos antidemocráticos. E aí eu já disse em outro vídeo, mas volto a repetir: nós, de acordo com a Constituição Federal, todos têm direito de ir às ruas manifestar os seus interesses de forma pacífica, de forma ordeira, de forma respeitosa, de forma unânime, igualitária, todos, porque as manifestações de rua são exemplos de expressão da democracia, é a voz do povo, é o povo expressando os seus interesses. E aí eu lembro a todos, muitos ficaram preocupados e chamam de atos antidemocráticos, mas o povo foi às ruas como gota d'água da eleição presidencial que aconteceu no dia 30 de novembro. E aí a gente tem que entender alguns fatos, porque muitos ficam falando que não sabem por que está acontecendo tanta coisa. E aí, primeiro passo, não houve transparência no processo eleitoral. Está escrito aqui uma reportagem, a comissão recomenda, por 22-1, rejeição da PEC do voto impresso. Decisão sobre o tema cameral plenário da Câmara. A Câmara, na época, analisou e rejeitou o pedido. E aí a gente tem que lembrar de algumas coisas. Já estava tudo certo no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, para aprovação da PEC do voto impresso. E aí, isso, claramente, se o voto fosse impresso, e aí eu relembro, não é voto em papel. Não é voto em papel porque seria o comprovante que sairia da urna com uma impressorazinha e seria depositado em uma urna do lado para contagem, se necessário, manual desses votos, mas seria contabilizado na urna e comparado com o valor do papel. E aí já estava no Congresso Nacional tudo pronto para aprovação da PEC do voto impresso, quando o que vai acontecer? Um ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ele sai das suas atribuições lá da Suprema Corte e vai ao Congresso Nacional e muito interessante porque muda em 180 graus a decisão de aprovar a PEC do voto impresso. A presença do Luiz Roberto Barroso. Teve uma reunião. Não sabemos o teor da reunião. Não sabemos o que aconteceu. Eu sei que eles saíram da reunião decididos e com o pensamento trocado em relação à PEC do voto impresso. Lembrando, isso facilitaria o processo seria mais transparente, as pessoas questionariam, se necessário, comprovaria o resultado no voto depositado, tanto na urna eletrônica quanto nas cédulas que seriam impressas por essas impressoras, e o problema seria encerrado, iria comprovar, ó, fulano ganhou, e ponto final. Mas não, houve a rejeição da PEC do voto. Já estava para aprovação, mas em 180 graus houve a mudança de decisão. E aí, inclusive, alguns parlamentares relatam denúncias de apreensões ali, ameaças por outros parlamentares. Então, a situação ali foi muito séria. Lembrando, o ministro da Suprema Corte sai de suas atribuições para uma reunião sobre a PEC do voto impresso. Muda-se o contexto no dia da votação, já tem aí algo muito esquisito em relação à transparência do processo eleitoral. E não precisamos nem comentar da comissão de transparência que foi criada, inclusive convidaram os militares aceitaram participar, mas eles não contavam que os militares fossem opinar. A partir do momento que você é convidado para participar de uma comissão de transparência, eles não vão ficar de braços cruzados apenas esperando a decisão do TSE. Não, eles vão participar, eles vão dar sugestões, vão dar opiniões, vão dar recomendações. E ainda mais que ali tem técnicos gabaritados do IME e do ITA com especializações na área cibernética. Então, a questão da transparência seria muito facilitada. Mas a gente viu ao longo de todo o ano 2022, período eleitoral, os militares sofreram embates e problemas e rejeições com a presidência do TSE. Então, isso aí já é outro problema.
Olha, outro fato que leva a população às ruas. Barroso participa de eventos nos Estados Unidos sobre como se livrar de um presidente. O ministro do STF e do TSE vai fazer o discurso de abertura em seminário no Texas sobre o desenho constitucional do Poder Executivo na América Latina. Isso foi em 18 de fevereiro de 2022. E eu lembro que ele participou de um outro evento, como se livrar do presidente, em Boston. Essa história já é conhecida, mas eu repito, foi em Boston, o evento financiado pelo empresário multimilionário, dono da Ambev, Jorge Paulo Lemann, que inclusive tem ali o próprio grupo dele, né? Ele cria, né, os afiliados políticos, nada contra, é a metodologia dele, os ensinos, muito bem visto, adquiriu a posição que tal com muito esforço, mas o ministro da Suprema Corte, em pleno ano eleitoral, viaja para Boston para participar desse evento. E aí, esse aí foi outro nos Estados Unidos, mas lá em Boston, quem estava lá, a afiliada política do Jorge Paulo Lemann, Tabata Amaral, que pergunta, ministro, ele na época era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e aí ele pergunta, ministro, como é que a gente faz para não reeleger o Bolsonaro? E aí ele vai com aquelas demagogias, vai com aquelas inversões e trocadilhos, e o bem vence contra o mal. Nós vamos vencer o inimigo. Ele não poderia dar uma declaração como essa, certo? Estamos cientes de que ele não poderia dar uma declaração como essa. E eu até esqueci de mencionar, quando ele estava lá nos corredores da Câmara do Deputado para a votação da PEC do voto impresso, não devia estar lá, mas estava andando de forma irreverente pelos corredores da Câmara, quando ele falou: o poder a gente toma, não ganha. Poder a gente toma. Mas peraí, num pleito eleitoral, ele, o presidente do TSE, como assim o poder a gente toma ao invés de ganhar? E aí ele até brinca. Tá gravando? Tem áudio aí? O que está acontecendo? E isso é uma situação que leva à indignação da população. Outro ponto aqui em relação ao TSE, rejeita direito de resposta contra Bolsonaro. E aí, o que a gente tem ao longo de todo o processo eleitoral? Nós vimos os direitos de resposta aceitos ao candidato Lula e os direitos de resposta negados ao presidente Bolsonaro. Claro que existem outras situações, mas se a gente comparar os direitos de resposta entregues a um e os direitos de resposta entregues a outro, os direitos de resposta do Lula eram infinitamente mais superiores ao candidato Lula. Isso significa que a gente já tem uma quebra de isonomia, já tem uma perda de igualdade aí, principalmente em regiões onde a gente sabe que o Partido dos Trabalhadores é mais forte. Será que é proposital? Não sabemos, mas a população está questionando isso e, democraticamente, todos têm direito de fazer as suas colocações. Outro ponto que vale a pena ser destacado é a questão das denúncias das rádios que foram feitas recentemente, das inserções. Realmente, muitas delas não foram feitas, inclusive no Nordeste, sabendo que são regiões onde muitas pessoas ali só têm como veículo de comunicação o rádio. Isso é mais um motivo que aflora a população indignada com todo esse processo eleitoral. E aí eu vejo muitos nas redes sociais se questionando, não, mas as urnas foram usadas para isso, as urnas foram usadas para aquilo. As pessoas têm que entender que o problema não são as urnas. Inclusive, são poucas as regiões do mundo que usam a urna eletrônica como metodologia de eleição. E aí a gente tem que ficar bem claro e bem consciente, bem esperto com isso. O próprio chanceler alemão, quando veio aqui, não quis nem se aproximar da urna eletrônica. Eles não querem saber dessa metodologia de eleição. Países avançados, países com capacidade tecnológica e desenvolvimentista elevada. Isso são apenas pontos a serem levados à reflexão. Outra questão importante que a gente observa aqui nessa outra reportagem. TSE é alertado sobre possíveis ataques hackers nas eleições. Olha o que aconteceu na eleição de 2018, a última eleição que tivemos, o Tribunal Superior Eleitoral, pelo login de um dos ministros do TSE,
o sistema foi invadido por hackers. E o próprio hacker veio a público e disse: invadiu o sistema eleitoral, permaneceu ali dentro por 7 meses e pôde fazer qualquer tipo de alteração no sistema. Lembrando, na época não estava em eleição, era o ano da eleição, ali o período eleitoral não foi nos dias das eleições, mas ele mostrou que ele conseguia com facilidade invadir o sistema. Então, lá, risco de vazamento em massa de cadastro eleitoral, manipulação do sistema de óbitos e outras ilegalidades. E ele confessa, olha, ficamos ali 7 meses. Então, vamos solucionar esse problema. Como é que a gente soluciona esse problema? Vamos ver as brechas por onde o Tribunal Superior Eleitoral tem que aperfeiçoar esse sistema para que nas próximas eleições, que seriam as eleições desse ano, não houvesse nenhum inconveniente. Claro que nós não temos registros de ataques hackers, mas dúvidas podem ser levantadas. E aí, o que aconteceu? Houve o aprimoramento? Não aconteceu. E aí a gente pergunta, por que não aconteceu? O log, o sistema dos dados ali do TSE daquele ano que o sistema foi invadido, os logs foram apagados pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Então, assim, o tribunal que deveria ver onde aperfeiçoar, onde podemos melhorar, o que aconteceu? Ele simplesmente apaga os logs. Então, se a gente reparar, a gente tem os ministros da Suprema Corte, tem outro ministro da Suprema Corte, por exemplo, que aí faz trocadilho, né? Durante a comissão de transparência, quem manda são as forças desarmadas e não são as forças armadas. Quer dizer, convida os militares, mas os militares vão ficar de braços cruzados? Não, eles vão participar ativamente do pleito, mas eles não aceitaram isso. Então, os ministros da Suprema Corte, com declarações, com falas, com posicionamentos, inclusive viajando o mundo afora, fazendo críticas ao próprio país e ao próprio presidente da República na época. Então, são coisas inadmissíveis e inaceitáveis para um período tão crítico que estamos vivendo, né? E isso leva à indignação de parte da população. Outro ponto que nós temos aqui é a questão da comissão de transparência que eu já falei, dos hackers que invadiram o sistema em 2018, com a própria senha do ministro. Já comentei também, inclusive, declarações quando o presidente Jair Bolsonaro, vigente, viajou à Rússia para tratar de questões como fertilizantes e outras questões de sobrevivência antes da guerra que estaria acontecendo. O ministro Edson Fachin reúne uma coletiva de imprensa para dizer que o presidente Bolsonaro está indo à Rússia e corre-se o risco de invasão de hackers russos ao sistema eleitoral. E as pessoas não se indignaram. As denúncias estão claras, eu já relatei vários fatos aqui. Direitos de resposta, a questão do voto impresso. A realidade eles não queriam aceitar a reeleição a qualquer custo do presidente Jair Bolsonaro. Não poderia ser reeleito. Então, isso está evidente pelos posicionamentos deles ao longo de todo o processo, sem contar desrespeito à Constituição, as censuras que aconteceram durante o processo eleitoral, onde não se podia mencionar que um dos candidatos à presidência, que foi eleito agora, dizer que ele foi preso. Mas espera aí, então a gente apaga todo o contexto histórico que aconteceu impreterivelmente anteriormente, né? Nos anos anteriores, o que está acontecendo? E aí isso leva à indignação da população. Desmonetiza canais do YouTube, censura a veículos de comunicação, jornalistas independentes, afasta profissionais da imprensa. Então, são denúncias graves, sem contar que quem questiona é para ser tratado como criminoso, como disse o presidente atual do TSE. Então,
São inúmeros pontos, são inúmeros questionamentos. É muito simples, o TSE dá um esclarecimento para a população, sem contar urnas que apareceram, inclusive está registrado no próprio site do TSE. Eu entrei lá e verifiquei. Se a gente colocar aqui como o próprio site do TSE para verificar isso, a gente consegue perceber que existem urnas eletrônicas que deram 0 votos para um candidato. E, coincidentemente, foi o candidato que perdeu as eleições. E aí são vários pontos a serem levantados. A questão não é questionar, mas sim debater, o TSE virar público, trazer explicações, porque a população precisa de respostas. Então, aqui a gente tem eleições 2022, por exemplo, divulgação dos resultados das eleições, visão detalhada. Nós temos urnas pelo país com 0 votos. Inclusive, tivemos um caso, por exemplo, lá em Portugal, no primeiro turno, um cidadão votando 2 vezes. Tivemos o caso de denúncias onde pessoas foram votar e já tinham votado no lugar dela. Mas espera aí, como é que o TSE vai explicar isso? Outro ponto também. Outro ponto também, aqui no site não tá entrando, mas é outro lugar que a gente entra para ver os resultados da eleição. E aí, outras questões, os próprios índios estão indo às ruas, muitos trazendo questionamentos, e a própria oposição, que sempre defendeu muito os índios. Então, vamos dar valores a eles, vamos dar atenção a eles, vamos ver, responda, o TSE pode responder de forma tranquila, de forma ordeira, e não simplesmente dizer que a eleição já passou faz muito tempo. Mas espera aí, as dúvidas ainda estão de pé, os pontos ainda estão esclarecidos. Um cidadão em Miami, por exemplo, foi entrar no site do TSE para verificar, né, a sessão que ele estava. No site do TSE não consta a sessão dele. Então, peraí, para onde foram os votos dele? Coincidentemente, os votos dele eram para o candidato que perdeu as eleições. Então, assim, não faltam motivos, não faltam pontos, mas é muito importante que tudo democraticamente seja com base na Constituição Federal, que infelizmente vem sendo rasgada, vem sendo desrespeitada, vem sendo violada. Temos que manter em ordem a nação. E, claro, essa questão de intervenção, golpe militar, não é nada disso. Isso aí é a maior besteira. A população tem que se concentrar em questionamentos válidos, em questionamentos plausíveis, baseados em fatos. E os fatos foram apresentados e estão todos indignados com isso. E tem que reconhecer que é uma parcela muito grande da população, porque o resultado eleitoral foi apertado. Mas precisamos disso, sem contar da questão da auditabilidade das urnas eletrônicas. Foi feita aí a auditagem, comparações, né, entre as urnas novas e as urnas antigas. Precisa ser averiguado tudo isso, mas o assunto não pode ser mais discutido. Então, assim, fica muito complicado da gente bater o martelo, confirmar com transparência tudo isso que a gente tem presenciado ao longo desse processo eleitoral. É muito importante que a população exerça o seu direito. E que, claro, os congressistas, né, os parlamentares, os integrantes da Câmara, do Senado, Tribunal Superior Eleitoral, eu acho que cada um dos seus poderes tem que se manter no seu devido lugar, certo? Cada um cumprindo os seus papéis, e não simplesmente um poder interferindo no outro. E aí a gente viu a confusão que tem dado e os problemas, como foram difíceis. Esses 4 anos, essa confusão e batendo no poder executivo, e claramente precisamos
de respostas, o povo precisa de respostas, e eu vim aqui apenas apresentar alguns motivos porque muitas pessoas têm perguntado e não têm entendido esses movimentos. Então, eu trouxe essas reportagens que evidenciaram aí, foram reportagens passadas, mas que mostraram apenas alguns exemplos de por que o povo está indignado após a saída do resultado das eleições. Ok? É isso então.